Bem, gente, é o seguinte, hoje é a nossa última aula. Pelo calendário, nós teremos encontro ainda na próxima semana, mas pelo que eu vi lá, na próxima semana já é exame especial. E exame especial, quem faz é só quem não passa, né? Quem não consegue os pontos necessários, 60% para poder passar. Então, a aula de semana que vem vai ser só para aqueles, né? Aqueles que não passarem, não conseguirem tirar os 60 pontos, é que deverão comparecer. Eu acredito que, não pelo andamento das coisas, não vai ser nenhum de vocês que está aqui hoje, porque vocês têm acompanhado o curso, né? Assistido praticamente a todas as aulas síncronas, né? Eu não verifiquei as tarefas de vocês ainda não. Na realidade, eu verifiquei as tarefas dos infrequentes, que eu não consegui achar. Os infrequentes não têm feito tarefas, né? Além de estar infrequente, eles não fizeram tarefa. Eu não sei qual vai ser o destino dele, porque além de não estar assistindo às aulas ainda não entra lá no Moodle, eu verifiquei, na realidade, a entrada deles no Moodle lá e não tem entrado, não. E normalmente entraria, nem que seja para verificar a aula gravada, né? Conforme vocês falaram semana passada, eles estavam assistindo as aulas gravadas. Eu não sei como que eles iriam assistir sem entrar no Moodle lá e pegar essas aulas, né? Tudo bem. Semana que vem, quando eles aparecerem, se aparecerem, eu converso com eles sobre isso. Mas quanto a vocês, que estão os alunos frequentes, conforme nós combinamos, eu iria corrigir todas, vou corrigir todas as atividades e vou tirar a média. Hoje eu postei a última delas e eu gostaria que vocês a resolvessem até quarta-feira da semana que vem, e eu terei até quinta para postar o resultado para vocês. Então, antes da aula de quinta à noite, vocês já saberão se passaram ou não. Tá certo? É uma tarefa simples, né? Mas para ela ser toda realizada, a aula de hoje teria que ser finalizada. Sem a aula de hoje, não haveria muita condição de vocês realizarem, a não ser lendo a apostila, porque está tudo lá na apostila, como sempre, né? Estamos combinados? Então, hoje nós fechamos o nosso, o nosso, o nosso programa, né? Obviamente, ele não foi todo cumprido, mas também ele nunca é, de fato, cumprido na sua totalidade, porque o programa dessa disciplina ele é muito longo, e ele foi colocado longo de propósito. Isto porque a gente acredita que é melhor sobrar assunto a ser dado do que ficar com aula sem assunto. Se a gente faz um programa mais enxuto, pode acontecer que a gente termina o assunto, é comum acontecer isso, e depois fica aqui. O que eu vou fazer hoje? Já cumpri o programa, e como a eletrônica, o universo é extenso, né, a gente faz um programa extenso também. E vamos cumprir o que der, né? E na pandemia, em função de tudo que aconteceu, né, a gente não cumpriu o que era esperado, né? Mas todos nós fizemos o que a gente pôde fazer, né? No quarto módulo, vocês esperam, eu não estou vendo expectativa muito disso, mas espero que consigam, que as coisas sejam mais normais, né? Mas como o quarto módulo vai começar em janeiro ainda não tem nem vacina nem nada, é capaz de repetir a mesma dose desse semestre agora. Bem, então vamos lá. Alguma pergunta? Beleza. Então, gente, só para... Ari, Oi. caso alguém ficar com recuperação com você, como que vai ficar? Bem, primeiro passo é vir semana que vem, né, na aula de quinta-feira. Aí eu explico, né? Normalmente não é recuperação, a gente não tem como dar recuperação. Recuperação, a não ser que você pense em recuperação de nota, né? Porque de conteúdo à noite não tem como, nem de dia tem como. Aliás, ninguém nunca recupera de fato. Tem professor que consegue bons resultados, o Chico, por exemplo, consegue bons resultados
nas aulas de recuperação do diurno, mas na noite é complicado, porque a gente só tem um encontro, e naquele encontro a gente tem que dar aula, entendeu? Dar aula não, dar prova, desculpe. Então, o que eu vou marcar é uma atividade para vocês, né? Aí eu marco ela na próxima quinta-feira. Mas não fica preocupado, não. Se você cumpriu todas as suas atividades, você pode estar tranquilo. A não ser que você não tenha cumprido. Legal? Ok. Bem, gente, na última aula, a gente estava fechando o assunto, analisando o comportamento da ponte retificadora, totalmente controlada. A gente mostrou alguns detalhes aí para vocês poderem verificar o comportamento, né? E só para lembrar, é o seguinte, diferentemente do retificador totalmente controlado com tira-estouras de meia onda, né, o referencial que a gente utiliza aqui para contar como ângulo alfa zero, que é no cruzamento das tensões de fase, equivale a 60 graus, não é isso? Vocês lembram? Essa forma de onda, por exemplo, que nós estamos mostrando aqui, ó, ela se refere a um alfa de 90 graus. Aqui, ó. E a forma de onda é essa aí. Ó. Se eu perguntar, numa questão de prova, onde que vai disparar o tira-estor tal, tira-estor X, né? E onde ele vai cortar, né? Que são pontos importantes. Se você já tiver o mapa de pulsos, fica claro aqui, ó. Mas imagina que eu queira também que vocês desenhem lá o mapa de condução e o mapa de pulsos, né? Bem, para fazer isso, você determina um momento que um tira-estor vai disparar, que os outros que venham depois ou antes, a gente pode fazer de forma automática. Por exemplo, suponha que eu queira saber o momento que o tira-estor TH1 vai disparar. O TH1 ele vai estar preparado para disparar quando a fase A se torna a mais positiva. Portanto, quando a primeira letra aqui, ó, for a letra A. Então, é nesse cruzamento aqui, ó. Nesse cruzamento ele está preparado para disparar, mas não quer dizer que vai disparar. Ele vai disparar no ângulo alfa a partir desse cruzamento. E no exemplo aqui, desse circuito, o alfa é 90, então eu conto 90 graus a partir desse cruzamento. O PowerPoint tem um probleminha aqui, com esse cursor incrível. Aqui, se o cruzamento é aqui, alfa zero está aqui. Então eu conto aqui, ó, 0 graus, 30 graus, 60 graus, 90 graus. Então é nesse ângulo aqui que ele vai disparar. Aí é só você verificar a senoide A, né, a B no caso, que é o que está ligado nesse tira-estor, e pega esse ponto e verifica lá e marca lá, ó, o tira-estor 1 vai começar a conduzir aqui, porque aqui equivale a 90 graus a partir do cruzamento. Já vou perder a paciência já com essa seta aqui, ó. Então você projeta aqui embaixo o início da condução do TH1 e o momento que você aplica o pulso no gatilho dele para ele disparar. O próximo tira-estor que vai modificar seu estado, isto é, vai entrar em condução e cortar outro, é tira-estor do outro lado da ponte. Porque o processo de comutação da ponte acontece assim, os tira-estores de um lado entram e saem de 120 em 120 graus, de um lado e do outro, só que nunca é no mesmo momento. Há uma defasagem de 60 graus entre eles. Então, se o tira-estor 1 entrou em condução num determinado ângulo, num determinado instante, o próximo vai ser do outro lado e vai acontecer 60 graus depois. E para eu saber qual que é o próximo, eu recorro ao mapa de senoides que está aqui. Ó. Imagino que eu não tenho esse mapa de pulso aqui, porque se ele tiver, de pulso não, de condução, desculpe, porque se tiver, está resolvido. Vamos supor que não tem, vamos ver só as formas de onda aqui. Bem, se o tira-estor 1 disparou aqui, que é 90 graus a partir da hora que o A ficou mais positivo, observe que a partir desse ponto aqui, ó, que o A ficou mais positivo, 60 graus depois, o C fica mais negativo.
Por que eu sei que o C fica mais negativo? Porque o C, como segunda letra, entrou nesse ponto aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, ó, observe que a tensão predominante passa a ser a tensão AC. Era AB e passa a ser AC. Né? Se era AB e passa a ser AC, significa que mudou a segunda letra. Se mudou a segunda letra, quer dizer o seguinte, a maior tensão do circuito era a tensão de linha AC, isto é, a tensão entre A e C. O A continua como primeira letra, então o ponto mais positivo se manteve, mas trocou a segunda letra, quer dizer que o ponto mais negativo, que é indicado pela segunda letra, trocou. Então esse aqui, ó, é o ângulo zero do tiristor do lado negativo da fase C, que no caso é só pegar a fase C aqui, ó, é o tiristor, olha a fase C aqui, ó, do lado negativo é o TH2. Significa que o TH2 vai iniciar a condução 90 graus a partir desse ponto, porque 90 graus a partir desse ponto, o seu gatilho vai receber um pulso. Então, vamos contar aqui, ó, 30, 60, 90. Então, nesse ponto aqui, ó, o tiristor 2 recebe um pulso no seu gatilho e entra em condução. O pulso dele é esse pulso verde aqui, ó. Tá certo? Então, ele entra em condução. Quando ele entra em condução, como é natural na ponte, né, ele corta o que estava antes, que era o TH6. E assim sucessivamente. Né? Aí, quando você desenha esses dois aqui, ó, é só dar continuidade aqui, ó, seguindo a ordem numérica, a não ser que você queira fazer análise um por um aqui, mas não há necessidade, porque isso aqui é regular, ele segue uma sequência regular. Primeiro é o tiristor 1, depois do outro lado, o tiristor 2, depois, de novo, do primeiro lado, do lado direito, o tiristor 3, depois do lado esquerdo, 4, depois do lado direito, de novo, 5, depois do esquerdo, 6. Então, ele segue essa sequência aqui. Né? E esse conjunto de pulsos aqui, ó, já é no outro ciclo, né? E funciona da mesma forma que o primeiro. Não há necessidade de preocupar com isso. Você desenhou um, essa sequência é correta, a outra sequência é um período depois, 360 graus depois, 2π depois, conforme está indicado aqui. Certo? A questão agora é por que esses pulsos amarelos? Na aula passada eu expliquei para vocês, estou frisando, o pulso amarelo, ele sempre vai acontecer junto com o outro tiristor, que observe aqui, ó, sempre tem um pulso amarelo no mesmo instante que o outro tiristor dispara. Por que isso? Porque a ponte, ela não tem condição de funcionar se você tentar disparar só um tiristor, ele nem dispara, porque para ele disparar tem que ter corrente, e para ter corrente tem que ter uma malha, tem que ter um caminho, e ele só não tem condição de, se só ele entrar em condução, de se constituir um caminho, porque tem que ter um outro do outro lado fazendo par com ele, né? Então, eu verifico qual é o outro tiristor que vai estar em condução, ou vai entrar em condução com ele, aplica um pulso, tá certo? O tiristor que entra em condução, ou já deveria estar em condução quando o TH1 dispara, é o tiristor 6, quer dizer, a corrente vai circular por aqui, ela entra pelo 1 e retorna pelos 6, que é esse aqui do meio. O que determina ser o 6? É porque o 6 é que estava ligado na fase mais negativa, na hora que o tiristor 1 entrou em condução. Portanto, ele é que estava conduzindo. Se na hora que eu ligar o circuito, obviamente, não tendo ninguém conduzindo, eu tenho que disparar o 6 junto com 1, para formar o caminho e o processo se efetivar. Tá certo? Então, o produto final, gente, é essa forma de onda aí, ó. Essa é a forma de onda que vai aparecer na carga, essa colorida, e essa vermelhinha aqui, ó, é a forma de onda de corrente. O circuito está funcionando em regime permanente. Por que regime permanente? Porque a corrente nunca vai chegar no zero. E ela não vai chegar no zero por quê? Porque em função da indutância, né, a corrente não segue o formato da tensão, ela segue aquele formato que a gente já está acostumado a ver, que originou aquela equação que levou ao ábaco de Puch-Logis. Ela só chegaria no zero se o indutor se descarregasse
antes do próximo tiristor disparar. Porque toda vez que um outro tiristor dispara, né, a corrente ela volta a aumentar. Por que ela volta a aumentar? Porque a tensão volta a aumentar no circuito. E por que volta a aumentar? Porque entrou uma outra fase que tinha uma tensão maior. E o processo vai acontecendo dessa forma. Se a carga for muito indutiva, ou a relação da resistência e da indutância for tal que a carga é predominante indutiva, essa linha vermelha aqui pode ser considerada uma reta, conforme já comentamos anteriormente, de tal forma que eu vou ter uma tensão variável, né, mais uma corrente, tá certo? Tem esse formato aqui, ó, tá certo? Essa é a situação para um ângulo de 90 graus. Agora, imagina um outro ângulo, por exemplo, um ângulo... Vamos ver um outro caso aqui. Deixa eu ver. Vou catar uma outra forma de onda aqui. Porque tem dezenas de formas de onda aqui nessa transparência. Esse slide. Esse aqui, ó. O que nós temos aqui? É o mesmo circuito. Tudo igual. Só mudou o ângulo de disparo. Olha só a mudança que produz na forma de onda. Observe que o alfa agora é 60. Ajusta-se o comando de tal forma que o pulso vai ser produzido em 60 graus a partir do cruzamento. Nunca se esqueça isso, né? O θ é 60, que é o ângulo zero, né? O alfa começa aí, e aí eu conto 60 e disparo o tiristor. Observe que, para esse caso, o tiristor da fase A, que é o tiristor 1, conforme nós vimos, ele vai entrar em condução aqui, ó. Então, a tensão que vai aparecer é a tensão da fase A com a do que já estava conduzindo, que era do 6, como aconteceu no caso anterior. Então, vai ser a tensão AB, que é essa onda aqui, ó. Observe que ela vai acontecendo, seguindo a senoide, mas na hora que ela iria se tornar negativa, acontece de ser aplicado um pulso no tiristor do lado negativo, cara, que é o que se tornou mais negativo a partir desse ponto aqui, ó. Né? O zero dele está aqui, os 60 graus está aqui, ó. Como o alfa é 60, ele vai disparar aqui. Aí vai mudar o par de tiristor. Era o par da fase AB, né? Tiristor do lado positivo T1 e do lado negativo o T6, que era da fase B, porque B era a segunda letra. Mantém aqui, ó, o da fase A, o TH1, mas passa a ter o C. O C é o TH2, e sai o que estava conduzindo, que era o TH6. Então, nesse momento aqui, ó, há uma troca, cara, entre o 2 do lado negativo e corta o 6. É sempre assim, um entra de um lado e corta o daquele lado que estava conduzindo, e assim sucessivamente. Então, no final, fazendo isso para todos os tiristores, eu vou observar que a forma de onda é essa aqui, ó. Observa que a corrente subiu, porque a média aumentou, né? A área aumentou, a área de tensão. E assim sucessivamente, gente. Então, toda vez que vocês forem analisar um circuito, pensem dessa forma que eu estou mostrando, né? É sempre bom você pegar um tiristor, sempre bom pegar o primeiro tiristor, estabelecer o ponto que o pulso dele existe, e depois segue os outros automaticamente, nem precisa de ficar pensando muito, não. Se você acertou o primeiro, os outros são acertados. Se você errou o primeiro, você vai errar todos os outros. Então, muita atenção para isso na hora de montar um gráfico desse, né? A mesma coisa na hora de montar o mapa de condução, né? São 3 maneiras diferentes de apresentar as informações que a gente quer que vocês tenham, né? O gráfico da tensão na carga, o mapa de condução e o mapa de pulsos, né? Outra coisa que a gente costuma cobrar nas provas é a forma de onda nos terminais de um determinado tiristor. Isso se o objetivo for verificar ou cobrar, né, na avaliação, a análise do circuito, se você sabe analisar o circuito. Observe essa onda aí, ó. Essa onda, ela representa a tensão do tiristor 1 para um alfa 90, que é aquele primeiro caso que nós analisamos, que é esse aqui, ó. Essa é a tensão na carga, e essa é no tiristor 1. A onda ela é cheia de coisas, né? Cheia de descontinuidades. Mas montar essa onda é extremamente simples, se eu já tiver feito da maneira correta o mapa de pulso ou o mapa de condução, né? O mapa de condução ajuda mais ainda. Veja por quê.
como eu estou verificando, eu estou montando o gráfico de tensão no TH1, eu vou verificar o seguinte: o osciloscópio está com polo vivo, deve ser colocado com polo vivo no anodo, e o catodo, e o GND no catodo. Bem, outra informação é, quando o tiristor estiver conduzindo, a tensão nele é considerada nula. Como o tiristor 1, olha aqui, o vermelho, ele conduz nesse intervalo eu posso pôr zero, cara. Observe que no intervalo anterior tinha o TH5 conduzindo. Se o TH5 estava conduzindo, e o osciloscópio está ligado aqui, significa que o polo vivo do osciloscópio está na linha A, e o GND do osciloscópio está na linha C. Por quê? Porque quem estava conduzindo era o 5, esse TH5 aqui, ó. E o 5 conduzindo, se tornando ou sendo considerado um curto-circuito, ele pega o potencial de C e coloca no terra do osciloscópio. Então, entre anodo e catodo, ou entre polo vivo e terra, eu tenho a tensão de A para C. De A porque o A está sempre aqui, no polo vivo ou no anodo. E no C vai estar, e o C, né, vai estar aqui enquanto esse tiristor 5 estiver conduzindo. Nesse intervalo aqui é ele que está conduzindo, então a tensão é AC. AC. Eu procuro a linha AC aqui e marco ela, cara. Marco ela nesse intervalo verde aqui, ó, que é esse intervalo aqui, ó. Nesse pequenininho aqui, ó, quem está conduzindo? Quem conduz antes do 5 é o 3, tá vendo, cara? Só verificar lá na frente a gente vê, cara. Então aqui é o TH3. O TH3 liga no terra do osciloscópio a linha B. Então vai ficar AB. Eu procuro o AB aqui nesse mapa aqui, ó. É esse pedacinho aqui, ó. Então marquei a tensão AB. Aí já tem a onda aqui, ó. Nesse último pedaço aqui, no intervalo aqui, porque depois fica repetitivo, eu tenho de novo a condução do... de novo não, eu terei a condução do TH3, né, do lado positivo, que vai colocar aqui a fase B. Então vai ser a B. Eu procuro a B aqui, cara, e marco ela lá. Por que a B? Repito, porque vai ser sempre A, em relação ao outro tiristor do lado positivo que estiver conduzindo. Portanto, é esse pedaço aqui. E assim sucessivamente. Dá essa onda assim, parece meio esquisita, mas é isso mesmo que dá, né? Naquele outro caso, que é esse aqui, ó, vamos imaginar, vamos verificar a onda que vai aparecer. Olha a onda que está aí, ó. Então, nós temos agora o mesmo circuito, o disparo acontecendo em 60, eu quero ver o que muda na fórmula de onda. Mantém o osciloscópio no mesmo lugar, né? O TH1 está conduzindo nesse intervalo, está aqui a onda reta sobre o eixo, nesse intervalo todo é o 5, portanto, é o AC, né? Porque o 5 conduzindo, ele liga o 100. Então, eu pego o AC aqui e eu marco. Está aí a marcação da onda, está aí, ó. Isso aqui já falei. Esse próximo intervalo é o 3, portanto, vai para lá o B, então vai ser VAB. Eu procuro a tensão AB lá, ó, e marquei. Então, a onda é essa aqui, ó. Até aqui, ó. O resto é repetição. Em resumo, é simples, né, gente? Concorda? Concorda, Cris, Bianca? Sim. Silas? Sim. Tranquilo? Sim. Alguma pergunta? Beleza. Então, agora, gente, fechando esse assunto aqui, cálculo do valor médio. Da mesma forma que fizemos para o trifásico de meia onda, nós estamos fazendo aqui, ó, a dedução é a mesma, está lá na apostila, tá? Eu peguei, vou voltar aqui, ó, eu peguei uma das ondas, por exemplo, essa ou essa outra aqui, ó, não importa, né? Vou pegar essa aqui que talvez seja mais fácil de mostrar para vocês. E calculo a área. Observe que dentro de um período, cara, de 0 a 2π, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ondas iguais. E no outro caso lá também, ó, são 6 ondas iguais. Se eu pegar um período aqui, o mesmo período, eu vou ter a mesma coisa, cara. Se pegar 1, 2, 3, 4, 5, esse pedacinho aqui mais o outro, 6 ondas iguais. Então, na hora que eu for montar a equação,
primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar por 6 uma área. Eu calculo uma, multiplico por 6, né, e divido pelo período. Então, eu calculo uma e multiplico por 6, porque eu preciso da área total. A área total sobre o período, que é 2π, dá o valor médio, como sempre fazemos, né? Observe que eu conto a área, olha aqui, ó, eu estou usando aqui, ó, no símbolo da integral, o alfa-linha. Por que é o alfa-linha? Vamos voltar lá, ó. É porque eu estou pegando essa senoide aqui, ó, para calcular uma área, isto é, eu estou calculando essa área aqui, ó. Eu poderia calcular qualquer uma, dá na mesma, mas essa é muito mais fácil de calcular, por quê? Porque essa senoide, a referência dela é a mesma referência do plano cartesiano, então o zero dela, o ângulo zero dela, dessa senoide, é o zero do plano cartesiano. Qualquer outra que eu for calcular, que eu for usar para calcular, eu vou ter que fazer a conversão, colocar mais um ângulo na jogada e fica mais complicado. É mais fácil errar, né? E aqui não. Então, eu vou pegar essa senoide, vou integrar a função V máximo, seno de ômega t, desse ângulo aqui, ó, até a hora que o outro conduz, porque aí a área desaparece. Que esse ângulo da senoide A é θ mais alfa, que a gente chama de alfa-linha, tá certo? Que é o alfa do plano do Puchilovski lá. Então, eu vou integrar V máximo seno de ômega t de θ mais alfa, até esse ponto aqui. Ó. Só que esse ponto é 60 graus depois desse ponto aqui. Ó. O tiristor fica, a área relativa ao tiristor, específica dele, ela termina quando o outro tiristor conduz, porque aí passa a ser a área do outro tiristor. Então, a área que eu estou calculando é só esse pedacinho aqui. Ó. Então, eu vou integrar de θ mais alfa até θ mais alfa mais 60 graus. Entendeu? Porque aí eu vou pegar esse ponto da senoide, isto é, eu vou integrar a senoide desse ponto aqui até esse ponto aqui. Ó. Entenderam? É o que eu fiz lá, vamos voltar lá. Ó. Eu integrei, peguei a função, né, V máximo seno de ômega t, e peguei o primeiro ponto lá, ó, o primeiro limite lá, ó, que é o alfa-linha, que é θ mais alfa. E foi até a alfa-linha, né, que é mais 60 graus, que no caso é π sobre 3. 180 graus sobre 3 ou π sobre 3. Né? Só isso, montou isso, resolveu a integral. É o que eu fiz aqui. Ó. Lembrando, tá, que alfa-linha, isso aqui eu coloquei só para lembrar, alfa-linha é igual a alfa mais θ ou θ mais alfa. Isso? Que é o alfa mais 60 graus. O alfa é o ângulo que eu estabeleci para disparar o tiristor, e esse aqui, ó, é o intervalo que é função do cruzamento das fases lá. Portanto, esse é o valor do alfa-linha. Põe mais 60, calculo o finalzinho da área lá. Bem, agora é só usar aquela forma normal que a gente está acostumado de calcular a integral, né? Repetir a equação aqui, né? Não esquecer que multiplicamos por 6, integral de seno é menos cosseno, então, se ficar falando muito, fica até meio monótono aqui. É o mesmo processo, tá? Resolvendo. Aqui o interessante é que deu menos cosseno de ômega t resolvido para alfa mais 2π sobre 3, menos cosseno, né, para esse ângulo alfa mais π sobre 3, que é menos dá mais. Então, ficou isso aqui, ó, e isso aqui. Né? Só para ficar mais bonitinho a solução, em vez de colocar os ângulos aqui, radiano, eu substituí por ângulos notáveis, ou valores de seno notáveis, para ângulos notáveis, né, melhor dizendo. Eu sei, por exemplo, que cosseno de π sobre 3 é meio, e vai por aí. Então, esse é um algebrismo que eu coloquei aqui, ó, que está lá na apostila, mas vou deixar aqui na gravação da aula. Mas o que nos importa é que eu só fiz as substituições e tal, é o resultado final, que é esse aqui. Ó. Isso é o que importa para a gente. Ó. O valor médio
na saída é dado por essa expressão aqui, ó. 1,35V fase, considerando o valor eficaz, tá, gente? Esqueci de escrever o valor eficaz aqui, mas geralmente quando a gente apresenta um valor e não especifica se é médio, pico, outra coisa qualquer, até porque está querendo dizer que é valor eficaz, que é a maneira correta não comum de especificar valores de tensões alternadas. Então, isso aqui, ó, é a expressão, essa é a expressão para calcular o valor médio de tensão na saída. Da mesma forma que fizemos para o trifásico de meia onda, né? A diferença é que de onda completa, que aliás, que o de meia onda é 1,17, e o de onda completa é 1,35, quer dizer, um pouquinho maior, né? O interessante é que, em ambos os casos, você tem uma tensão média que varia cossenoidalmente, isto é dado por uma constante, né, 1,35 vezes o valor da tensão de entrada, vezes a cosseno do ângulo, vezes o cosseno do ângulo de disparo. Então, quando eu vario o ângulo de disparo, o valor médio varia de acordo com o cosseno. Então, se eu fizer um gráfico que relaciona esses valores, eu vou ter uma cossenoide. É bom frisar uma coisa aqui, apesar que o tempo é muito pequeno para a gente entrar em muitos detalhes, que é o seguinte, esse tipo de situação de retificador, como qualquer retificador controlado, né, de onda completa e tal, eu não consigo, gente, todas as situações que o processo matemático lá da expressão ou até o processo teórico gráfico. Não consigo na prática. Por quê? Por exemplo, aqui ó, é para um ângulo de disparo de 90, mas se eu quiser disparar para ângulos superiores a esse que eu estou pondo a seta aqui, ó, isto é, fazer com que a tensão lá na saída seja igual a essa, mas invertida. Por quê? Porque se você disparar em ângulo aqui, ó, nesse ponto, né, o valor vai ficar negativo, ele vai disparar aqui e fica até aqui, aí entra o outro e sobe. A forma de onda é exatamente igual a essa, mas ao contrário. Isso é só teórico. Por que é só teórico? Porque eu não consigo, na prática, fazer isso, a não ser que essa bateria aqui seja invertida. Você pode, se você tiver um tempinho, curiosidade, dar uma olhada no ábaco de Pushlov lá, vocês vão ver que o ábaco estabelece os limites, né, que você consegue garantir essa continuidade do processo, né, e que a partir de um ângulo não é possível ser condução contínua e depois para outros ângulos nem é possível disparar, porque o circuito não funciona, porque para funcionar eu tenho que associar o efeito indutivo, né, os efeitos da carga, né, principalmente o indutivo, para garantir continuidade. Então, tem lá no ábaco os limites, né. De qualquer forma, ele identifica a situação assim, a partir de um ângulo tal, não adianta aplicar pulso, que o tiristor não vai disparar ou não vai ter continuidade, tá certo? Mas é uma coisa que está fora dos objetivos da gente analisar, tá, gente? Já é um aprofundamento, assim, que a gente não tem um hábito de mostrar, mas a gente alerta, né? O circuito, os retificadores controlados, eles podem ter um funcionamento teórico que não corresponde na prática, quer dizer, não dá para implementar, a não ser que você faça algumas modificações, por exemplo, invertendo a bateria, né, que é comum acontecer em situações nos quais a carga é regenerativa, por exemplo, se for uma armadura do motor de corrente contínua, o ele inverte de polaridade quando o motor está desacelerando, quando você inverte ou quando você inverte a rotação dele, melhor dizendo. Bem, gente, então o que a gente fez durante esse semestre todinho é estudar os retificadores. Nós estudamos só retificador, ficamos o semestre inteiro. Claro que associado a eles a gente estudou o TCA, que é pulso para o retificador, estudamos os tiristores lá no laboratório, que para entender os retificadores controlados, quer dizer, mas o objetivo foi estudar um conversor, né, que é o retificador. No módulo seguinte, vocês vão estudar os outros conversores, por exemplo, o chopper, o inversor, que é chamado de inversor autônomo, né? Porque o inversor que a gente estuda junto com o certificador é chamado de não autônomo, ele é diferente do inversor que você estuda lá no quarto módulo, tá certo? Bem, então,
Só para a gente finalizar, né, entregar para vocês o resultado do nosso trabalho, nós temos esse aqui. Ó. O que a gente fez é considerar um bloco, né, e estudar as suas características como um retificador. Isto é um bloco que transforma tensão alternada, seja monofásica ou polifásica, numa tensão contínua. Tá certo? Esse foi o nosso objetivo. Quer dizer, nós aplicamos uma tensão na entrada do bloco, que a gente chama de VS, né? S aqui é de source, e criamos ou produzimos em sua saída uma tensão contínua, que a gente chamou o tempo todo de VO médio. E as configurações ou topologias que nós estudamos foram os retificadores de meia onda, de onda monofásico, né, de meia onda, monofásico de onda completa, e os trifásicos, etc. Então, nós tivemos, por exemplo, essa relação aqui, ó, a primeira relação. Isso aqui, ó, é o resultado, a expressão que indica o valor médio na saída do retificador monofásico de meia onda. Tá? Um retificador monofásico meia onda, quer dizer, uma fase só, um diodo só. Se você aplicar uma tensão VS aqui, você vai ter na sua saída um V médio dado por essa expressão. É a célula mais simples, né? É a situação mais simples. Se você tiver o de onda completa, quer dizer, a área da tensão média na saída é o dobro, você tem essa expressão aqui, ó, é o dobro da anterior. Né? Nós também fizemos isso para o caso trifásico de meia onda. O retificador trifásico de meia onda é a mesma coisa, que dentro tem um retificador trifásico com diodo, isso. Você aplica aqui uma tensão trifásica, cujo valor fase neutro você está chamando de VS, você vai ter uma tensão média na saída dado por esse valor aí. Ó. Também fizemos o estudo para o retificador trifásico em ponte. É a mesma situação, tem uma tensão trifásica aqui, e você vai obter um valor médio aqui, e a expressão é essa. Só que a tensão de entrada dele, não esqueçam, é a tensão fase-fase, tensão de linha. Na apostila tem esse estudo todo lá, e ainda tem do retificador de 6 fases, tá? Que nós não estamos cobrando esse semestre por falta de tempo. Mas a expressão é essa aqui, a mesma. O hexafásico, né, de meia onda que está na apostila, tem a mesma expressão, só que o VS lá é tensão fase neutra, diferente desse VS daqui, que é tensão fase-fase. Mas nós não vamos cobrar ele em variação. Também fizemos o seguinte, nós pegamos esse conversor e passamos a controlá-lo, isto é, estudamos, né, nas 3 últimas aulas, se não me engano, os retificadores trifásicos controlados. Qual que é a diferença? Não foi só os trifásicos, não, nós estudamos os monofásicos também, por exemplo, o monofásico de meia onda não, controlado. Bem, em resumo, ou simplificando, nós pegamos a célula retificadora, tiramos os diodos e colocamos tiristores no lugar. E passamos a controlar através do controle dos pulsos aplicados ao gatilho dele. No caso da semana anterior, né, das 2 anteriores, que estudamos o trifásico de meia onda. Né? Aliás, lá no início a gente estudou o monofásico. Né? O monofásico tem essa expressão aqui, ó. Talvez vocês não recordem, porque tem muito tempo, mas se der uma lidinha lá, vocês vão ver que todas as topologias de monofásico, de onda completa, tem essa expressão aqui. Também não estamos cobrando, que a gente não estava no foco do nosso estudo. Isso aqui é estudado, não é muito estudado aí na eletrônica de potência, porque é um conversor de baixo rendimento. Né? Nós fizemos, foi para o trifásico, por exemplo, o trifásico meia onda, que vimos há 2 semanas atrás, tem essa expressão aqui, vocês lembram? E o trifásico onda completa, a gente terminou ele hoje, tem essa expressão aqui, ó. Né? Então, observe esse conjunto de expressões aí, ó. Retificadores não controlados, daqui as expressões. Retificadores controlados, observe que todos eles têm uma constante aqui, ó, multiplicando o cosseno do ângulo, quer dizer, você vai ter um valor médio que é variável conforme o ângulo de disparo. Então, você vai implementar um comando que vai variar o controle, o posicionamento dos pulsos, você vai ter a variação do valor médio, né, de forma cossenoidal.
né? Se você varia linearmente uma tensão de comando, você produz uma variação cossenoidal no valor médio. Agora, se você pega um comando que varia cossenoidalmente o momento de produção do pulso, você passa a ter um controle linear no final, isto é, você passa a ter uma tensão média que varia linearmente com a tensão de comando, que é a tensão que você usa para estabelecer o ângulo alfa, né? Se você quiser aprofundar, aquela apostila que eu coloquei lá, que eu passei para vocês, tem esse estudo lá bem aprofundado, bem detalhado, mas está fora do nosso contexto das aulas mostrar isso. Mas eu coloquei lá porque alguém pode querer estudar isso algum dia e o material está lá para vocês lá. Eu deixei o material bem detalhado para vocês lá. E é isso aí, gente. Alguma pergunta? Eu estou fechando aqui o assunto dos certificadores, mas estou totalmente disponível para tirar qualquer dúvida que vocês, porventura, tiverem. Deu um barulhinho de microfone, eu fico atento na expectativa de alguém perguntar alguma coisa. Não, é só para falar assim, da chamada. Que já está na hora, né, Chico? Pastor, se caso tiver dúvida, pode perguntar por e-mail? Pode, claro, pode perguntar. Qualquer dia, qualquer hora, tá? Esse restante de ano a gente vai ficar atento aos e-mails, tá? Ok, beleza. Eu estou verificando aqui, gente, que hoje nós temos 7 participantes aqui. Deve ser eu, Chico, mais 5. Estou muito preocupado com isso. Deixa eu fazer a chamada aqui. Baixei a lista, vou parar a gravação. Ela terminou um minutinho antes, alguns minutos antes. Primeira vez, né? Parar a gravação. Então, a partir de agora, nós não estamos